dia 1 de julho, o encontro de casais da região 4, realizado na Casa Amarela. Foi uma bênção para a glória de Deus. Foram 6 horas de eventos. Começamos às 5 da tarde e acabamos às 11 da noite. E se o nosso pastor quisesse, e se nosso pastor Ami quisesse continuar meia-noite, 1 da manhã, estaríamos lá também aprendendo o grande ensinamento que o nosso pastor trouxe, instruindo todos os casais. Tinham cerca de 67 casais presentes na região 4, acredito que 80% a 90% dos casais da região 4 estavam presentes, também 90% dos obreiros com as esposas, e conseguimos atingir a expectativa e o objetivo principal, que era o ensino. Desde o início nós falamos isso para os irmãos, e não queríamos investir muito em questão de janta ou de onde poderia até se gastar mais tempo se fosse uma janta, e a gente tem que ter mais mão de obra, ia demorar mais, porque não queríamos perder nenhum foco, tirando um pouco do tempo do estudo. Nosso pastor cancelou a reunião de obreiros da cidade de Caruaru para estar ministrando o estudo, mas conosco falou para a gente que não ia ficar muito tempo, ia sair logo cedo para poder ir direto para casa, mas se sacrificou, ficou até 11 da noite. E nós tínhamos, graças a Deus, o nosso pastor Hélio, o nosso pastor Ami, ele esteve fazendo um grande estudo de ensino da palavra de Deus. Aquele estudo que ele trouxe para nós, lá em Caruaru, foram 5 dias. E os irmãos iam meia-noite, 1 da manhã. Esse estudo que ele trouxe lá, ele trouxe em Caruaru 5 dias, todos 5 dias. Lá em Vitória foram 2, foram quase 5 horas, 2 horas e meia cada dia. O sábado, não assisto no sábado, a igreja cheia lá em Vitória, eu participei de 2 dias. E aqui, como seria um dia, e como é muito difícil ter o nosso pastor conosco, devido à sua grande agenda e compromissos, a gente preferiu realmente começar bem cedo e esticar ao máximo para a gente concluir. Foi quase 3 horas e meia, 4 horas de estudos. Nós tivemos com um intervalo de 1 hora para o coffee break, e foi uma bênção para a glória de Deus. Muitos casais saíram edificados, impactados. Foi marcado este trabalho. Vamos. Os irmãos estão me escutando bem, né, rapaz? Não? Então só para a igreja. Agora aqui pode diminuir. Glória a Deus. 2 som. Pode diminuir aqui o retorno está aumentando. 2 som. Chegou na igreja agora. 2 som. 2 som. Aqui. 2 som. 2 som. E o nosso. Tá bom o som da igreja agora? Tá bom? 2 som. E o nosso pastor, ele se sacrificou, foi quase 4 horas de estudos. Agora quando eu falo fora, se alguém me falar aqui, 2 som, dele, som, fica bem, né? Glória a Deus. Pronto, ficou bom agora. Então queremos agradecer a todos que participaram, que estiveram envolvidos neste trabalho. Foi realmente impactante. Eu que participei da primeira vez lá em Vitória, ouvi o mesmo estudo, algumas experiências diferentes ele contou, mas
mas ele foi impactado do mesmo jeito, para você ter o tamanho da importância do conteúdo que foi transmitido para a glória de Deus. Queremos compartilhar um texto bíblico da palavra de Deus nesta noite com os irmãos, que se encontra no livro do profeta Daniel. Terça-feira que vem nós daremos continuidade ao estudo bíblico que estamos aqui conhecendo o Novo Testamento, né? E vamos para o terceiro estudo. Falamos já sobre o período interbíblico, falamos sobre as classes políticas e religiosas da Bíblia, e terça-feira vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, uma visão panorâmica, a autoria do livro, propósito, mensagem, características principais, milagres, parábolas, sermões do livro de Mateus, quem era Mateus, não é? E o propósito da mensagem que Mateus enfatiza sobre Jesus. É muito bom. Quando encerrarmos o Evangelho, vocês vão ter uma compreensão muito melhor, bem mais ampla acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Daniel capítulo 5, versículo de número 13, nos diz a palavra de Deus: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou, ele disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Quantos dizem amém? Amém. Que é uma pergunta que faz, que o rei Belsazar faz ao profeta, ao servo de Deus por nome Daniel, estando Daniel na Babilônia, e foi levado entre um dos cativos na primeira leva do povo judeu para a Babilônia. Daniel estava entre eles, e Daniel, ele permanece, é um dos personagens que permanece todo o período do cativeiro na Babilônia. Então não há registros de Daniel retornando do cativeiro, depois de 70 anos, pois a primeira volta do cativeiro babilônico, quando o rei Ciro da Pérsia dá ordem para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, estava entre eles Zorobabel, que foi o príncipe de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. E Daniel, não há registros de Daniel voltando da Babilônia. Possivelmente Daniel ele tenha morrido já no finalzinho ou próximo ao decreto de Ciro, pois Daniel, ele, além de ser levado como jovem para a Babilônia, Daniel, ele, o seu período no cativeiro passa por 4 reis, 2 impérios. Daniel passa pelo Império Babilônico, sob o império do rei Nabucodonosor, que é o rei que traz o povo cativo de Judá, o reino do sul, para a Babilônia. Daniel, ele passa pelo império de Belsazar, que é este do contexto ao qual introduz Daniel à sua presença para lhe fazer esta pergunta. O neto de Nabucodonosor, Belsazar. Daniel, ele também, depois de Belsazar, o reino pérsico e Medo-Persa assume a Babilônia, porque é conquistada pelos medos e persas. Daniel passa pelo reinado de Ciro e passa pelo reinado de Dário, não é? Então Daniel ele sai de Jerusalém, levado como cativo, e passa por 2 grandes impérios, como um jovem, como servo de Deus. Passa pelo Império Babilônico, passa pelo Império Persa, 4 grandes reis, Nabucodonosor,
passa pelo Belsazar, passa por Ciro, que é o que vai dar ordem para o povo judeu votar, e passa ainda por Dário. Pois Dário, nós vemos o contexto de Dário, Daniel 6, quando Daniel é lançado na cova dos leões, estava já sob o governo de Dário. Quando Dário, os príncipes emitem um decreto real para que nenhum do reino pudesse se prostrar ou adorar ou consultar nenhum Deus a não ser o próprio rei Dário, Deus do rei Dário. E fizeram isso uma ocasião, buscando achar ocasião mesmo contra Daniel. E a Bíblia diz que quando Daniel sabe do edito real, de que nenhum homem poderia consultar no prazo de 30 dias, consultar outro Deus, a Bíblia diz que Daniel vai para o quarto orar, não é? E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, orando em direção para a banda de Jerusalém, não se intimidou com o decreto real. Daniel é levado à presença do rei sobre esta acusação, e Daniel, por conta disso, o rei gostava de Daniel, mas não pôde fazer nada. Lança Daniel na cova dos leões, toda a igreja conhece a história. Deus bota os leões para dormir. Pela manhã, o rei que não dormiu, quando foi e gritou por nome de Daniel, Daniel ele grita dentro da caverna, dizendo: ó rei, vive para sempre. Meu Deus me livrou da cova dos leões. E Dário dá um decreto agora dizendo que todo o povo da terra deveria se prostrar e servir e adorar ao Deus dos deuses, que é o Deus de Daniel. E Daniel passa por muitas provações, apesar de Daniel não ser alguém que foi oprimido dentro da Babilônia, pois é um hebreu que Deus o exalta entre os príncipes e governadores da Babilônia, vai para o palácio, é uma voz de Deus que representa Deus no palácio da Babilônia, um dos governantes, um dos príncipes da Babilônia. Daniel enfrenta vários desafios sob a ordem do decreto, o sonho do próprio rei Nabucodonosor, quando teve o sonho com uma grande estátua, com a cabeça de ouro, corpo de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, e não entendendo a visão, mandou os adivinhos e astrólogos revelar o sonho e contar a interpretação, e porque ninguém havia interpretado e dado o sonho que o rei havia tido, o rei manda matar todos os feiticeiros, adivinhos, magos, astrólogos, e Daniel pertencia a este grupo de homens que lhe davam interpretações. E quando Daniel sabe do edito de que o rei haveria de matar todos os astrólogos e adivinhos do rei, Daniel simplesmente faz o quê? Vai orar de novo, chama os 3 jovens e amigos e faz o primeiro culto jovem na Babilônia. Vai orar, buscar a Deus, e Deus agora dá o sonho e dá a interpretação, Daniel capítulo 2, e a gente vê que apesar de Daniel estar no palácio, apesar de Daniel receber uma posição de destaque, Daniel também passou por privações, provações, dificuldades, muitos desafios. Às vezes as pessoas acham que o palácio só tem regalia, mas às vezes os patamares altos também o crente que é chamado por Deus passa por provações, dificuldades. Daniel é provado, passa por perseguição. Vários acontecimentos acontecem durante este período, pessoas que não gostavam de Daniel, e a gente vê que Daniel tem este período de aproximadamente 70 anos na Babilônia, junto com o Império Medo-Persa, um novo império que assume. Veja que aqui o rei Belsazar, quando está profanando os utensílios do templo, com as mulheres prostitutas, concubinas, pega os utensílios da taça que o rei Nabucodonosor havia tomado quando levou cativo, pegou as taças, começou a colocar vinho e a beber e a profanar, adorando deuses de prata, deuses de ouro, deuses que foram criados por imaginações humanas. De repente uma mão misteriosa escreve na parede, e de repente ele chama os astrólogos, feiticeiros e adivinhos, não puderam dar interpretação. Ele seguiu e vai
da interpretação dessa escritura, desta mão misteriosa que escreveu na parede, com palavras escritas dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Então alguém do reino disse para o rei Belsazar, Belsazar que significa Bel protege o rei: olha, Belsazar, no reino do teu pai. A expressão pai aqui pode ser o mesmo que, porque não tem avô e avó, mas Nabucodonosor era avô de Belsazar. No reino de teu pai, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, existia um homem, que começa a falar sobre Daniel. Existia um homem, vamos olhar o que diz, Daniel capítulo 5, versículo 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar. Olha o nome de Daniel. Daniel, que significa Deus é o meu juiz, passa agora a se chamar Belsazar. Bel protege a vida do rei. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E o versículo 3, a Bíblia diz que Daniel foi introduzido à presença do rei Belsazar, e disse a Daniel: és tu aquele mesmo Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? E no versículo 14 e 16 ele diz: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Versículo 16: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação dos sonhos. E o rei Belsazar pergunta ao jovem Daniel, quando é introduzido na sua presença. Talvez alguém possa perguntar: como é que Belsazar não sabia quem era Daniel, com tantas coisas que Daniel fez? É porque o império não se resumia apenas no Império Babilônico. A Babilônia dominava as nações da época. Então era natural que os reis se dividiam entre os impérios e não sabiam das histórias que acontecia no Império Babilônico. Com certeza Belsazar, por não conhecer Daniel, estava em outro império, foi trazido para suceder o trono na Babilônia, e quando se deparou com a profanação do templo, a profanação dos utensílios, que vê a escritura na mão, então alguém diz ao rei: olha, no reino do teu pai tinha um jovem. Pense num jovem, todo mundo falava bem dele, tinha o espírito dos deuses, e começou a usar a linguagem do mundo, né? Sobre os talentos de Daniel. Camarada que tem o espírito dos deuses, camarada que teu pai, o rei, botou entre os chefes dos magos, astrólogos, o que tinha de sonho, de enigma, podia perguntar a esse jovem, que esse jovem interpretava. Chama ele, que com certeza ele vai dar a interpretação. Daniel, Deus usou Daniel, né, para dar várias interpretações, mas estes dons não pertenciam a Daniel, mas o mundo babilônico atribuía como atributos de Daniel. Ele pode fazer, ele tem as revelações, é de Daniel, ele consegue, ele é o cara, ele faz, ele acontece, ele pode tudo, ele era um homem elevado. Chama este Daniel, porque ele tem tudo isso, esses atributos, com certeza vai dar ao rei a interpretação. E quando Daniel é trazido, o rei pergunta: és tu aquele mesmo Daniel? Aleluia! És tu aquele mesmo Daniel quando chegastes na Babilônia? És tu mesmo Daniel que chegastes aqui e que resolvesse as dúvidas dessas interpretações? Porque tenho ouvido dizer o teu respeito que tu pode fazer isso, tenho ouvido que tu fizesse isso, que tu já desse interpretação. Tu é o camarada que faz e acontece. Diz aí: és tu mesmo ou não és tu você mesmo? Ou seja, és tu mesmo Daniel? E a Bíblia diz que no versículo de número 17:
Então respondeu Daniel na presença do rei. Interessante que o rei faz uma pergunta: és tu mesmo, Daniel? Daniel, como outra pessoa, diante de uma autoridade que está fazendo a pergunta, deveria responder: sou Daniel, não sou esse Daniel. És tu mesmo? E Daniel não diz: sou, Senhor. Porque se Daniel dissesse: eu sou esse Daniel, Daniel estava atribuindo a si a glória para ele e não para Deus. Estaria atribuindo tudo que Deus fez, utilizando ele como canal para si, como ele fosse capaz realmente de fazer tudo aquilo. E Daniel simplesmente responde, dizendo ao rei, porque o rei disse: se tu fizer saber a interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao teu pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Como estivesse querendo comprar Daniel, achando que Daniel ia se deixar se influenciar com os presentes da Babilônia, achando que Daniel, por receber por ter o que tinha, por saber o que sabia, por fazer o que fez, achava que além de tudo isso ser atributo de Daniel, ser habilidades de Daniel, achava que Daniel ia ser comprado por coisas passageiras e efêmeras. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Com base nessa história deste personagem Daniel, que tinha tudo, Daniel tinha tudo, este jovem Daniel tinha tudo favorável que poderia contribuir para a mudança do seu caráter, para a mudança da sua personalidade. Irmãos, o mundo babilônico era o pior mundo da época, era o pior mundo hostil em todos os aspectos, moral e espiritual. Tudo estava contribuindo, ou poderia contribuir para a mudança do caráter, da essência do menino Daniel quando chegou na Babilônia, do menino inocente que foi trazido de Jerusalém como cativo, alguém que foi trazido da sua pátria, ficou longe, quem sabe, da sua família. Irmãos, tudo tinha para contribuir para que Daniel, em 70 anos, mudasse o seu coração, deixasse de ser crente, mudasse. Tudo externamente estava contribuindo para a mudança de quem Daniel era por dentro. Mudaram a língua dos hebreus. O povo hebreu entra falando em hebraico, quando sai da Babilônia não sabe mais falar em hebraico, porque o hebraico é absorvido pela língua dos caldeus. E depois do cativeiro babilônico, até na época de Jesus, falava-se aramaico. O povo não falava mais em hebraico, porque o cativeiro de 70 anos foi suficiente para extrair a língua. É você sair daqui e ir para uma nova terra e passar lá 70 anos e não saber mais falar o português, não saber mais falar como jovem. Não era um velho que saiu já, é um adolescente que saiu e passou 70 anos, perdeu a língua, mudou as vestes de Daniel, mudaram o nome de Daniel. Tu não serás mais chamado Deus é teu juiz. O teu nome agora é Belsazar. Bel, uma das principais divindades da Babilônia. Bel protege a vida do rei. Tu és aquele, um dos príncipes, uma das autoridades mais próximas do rei. Tu serás como uma divindade que protege a vida do rei da Babilônia. Mudou-se o nome, mudasse as vestes, tentaram mudar a ração de Daniel. A ração que eu falo é a comida. Mudou-se a comida. Assim que Daniel chega na Babilônia, que veio o decreto real determinando a porção, Daniel estava debaixo de autoridades humanas e precisava cumprir certas obrigações, o que provocou mudanças debaixo da autoridade e que não podia se sobressair. Ele estava infelizmente sendo provocado. As vestes, a língua não teve o que fazer, perdeu, porque na escola só aprendia as línguas aramaicas. Longe de Jerusalém,
longe do templo de Jerusalém. Quando foi mudar a porção, a comida, Daniel disse assim: não, pode mudar as vestes, pode mudar o nome, eu estou debaixo, mas essa comida não como. Por quê? Porque eu assentei no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. É um decreto real. O chefe dos eunucos, dos principais lá que estava dando a ordem para executar a comida dos cativos que acabaram de chegar de Judá, de Jerusalém, Daniel disse: eu não como esta comida, bote outra, mas não como. Essas comidas foram consagradas aos deuses de vocês. Eu não como, mas como assim você vai ficar fraco? Vai não, bote legume, eu como legume, mas eu fico fraco. Como assim? Vamos fazer uma prova. Eu passo uma semana inteira comendo legume e no final vamos ver quem está mais bonito, quem está mais forte. Fez a prova. Quando terminou o prazo dos dias, os rostos daqueles que comeram legume, com certeza Daniel influenciou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que os rostos de Daniel eram mais bonitos, os semblantes mais bonitos diante daqueles que comeram os grandes manjares do rei. É melhor comer legume, sentir presença de Deus. É melhor comer legume e estar em comunhão com o Senhor do que diante de uma mesa farta, de um manjar farto, sem estar em comunhão com Deus. Eu não ouvi a voz de Deus e Daniel simplesmente assentou no seu coração. O homem de fora conversou com o homem de dentro, porque muitas vezes nós precisamos, irmãos, dialogar com o homem de dentro de nós e dizer assim para o homem de dentro: olha, aqui fora estão tentando mudar tudo, mudou meu nome, mudou minhas vestes, estão tentando mudar a língua, estão tentando mudar minha ração, mas aí dentro eu digo para ti: assenta no teu coração, não se contamina com os manjares do rei. Irmãos, tudo, os patamares elevados, Daniel é levado para a alta corte, da onde saem os principais decretos reais. Quem está mais próximo dos reis são mais aptos a estar mais próximos, mais vistos. Diante de qualquer decisão, alguma falha, algum não cumprimento, é mais fácil observar um líder no descumprimento de uma lei do que um membro, porque ele está mais visto. Quando aparece no capítulo 2 ou capítulo 3, quando o rei, no capítulo 3, interessante que no capítulo 3, quando o rei, ele tem um sonho no capítulo 2, o rei manda fazer a imagem do sonho dele, manda construir, manda todos os príncipes do reino, todas as autoridades do reino se prostrar diante, e você lê todo o capítulo 3 e você não encontra Daniel, você encontra quem? Os 3 jovens que ficaram em pé, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se transformaram em Sadraque, Mesaque e Abednego. E a história é bem conhecida, até hinos ainda, a cantora Eliane Oliveira cantando, a igreja de pé, o mundo circunvando, a igreja de pé. Os 3 jovens que permaneceram de pé, e Daniel não estava presente. Daniel estava prostrado, não estava prostrado, ele não estava ausente. E com certeza Daniel não estava dentro daquele contexto, porque o rei Nabucodonosor já sabia quem era Daniel, porque ele viu a postura que Daniel tomou quando chegou no reino, quando assentou no seu coração dizendo: eu não me contamino, fez prova. Daniel já era conhecido bom, irmãos, é quando o crente ele já chega já com características de crente, levantando o altar. Chega numa empresa, chega no ambiente social, ele já chega dizendo: eu sou crente. Ele não fica camuflado até depois de descobrir que ele é crente, depois de muito tempo. Era igual a Abraão. Abraão, onde chegava, Abraão levantava logo o altar, porque o altar identificava de que tribo Abraão era, de que Deus ele servia. Daniel já era conhecido pela sua postura de crente. Os 3 jovens estavam lá nos bastidores ainda, sendo influenciados por Daniel. Com certeza, mas não tem dúvida, que quando assinou o decreto real, o rei da Babilônia, sabendo que Daniel não ia jamais se prostrar diante da sua imagem, mandou ele para uma embaixada, para uma missão de embaixada de outra nação, para fazer uma missão diplomática, porque sabia que Daniel não ia se prostrar. E Daniel, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel 10 vezes mais sabedoria do que qualquer homem do reino do rei. Ele não ia perder o jovem Daniel crente, que mudou
os outros se prostram, mas não sabia que Daniel já tinha influenciado os 3 jovens que não se prostram e ficam de pé. Daniel tinha tudo para mudar. As posições elevadas que Daniel, os patamares elevados. E ainda o mundo, a Babilônia, dizendo: é de Daniel. Daniel tem o Espírito dos deuses. Daniel sabe da interpretação, dissolver as dúvidas. Pergunta a ele. Glória a Deus. E é com base nesta mensagem, quando tem pergunta a Belsazar: Daniel, és tu mesmo, Daniel? És tu, porque tenho ouvido dizer ao teu respeito. Irmãos, uma coisa é o que as pessoas falam de nós, outra coisa é o que eu acho que eu sou, outra coisa é o que Deus sabe quem realmente eu sou. Tenho ouvido de ti. São as 3 projeções de nós, as 3 pessoas que há em nós, em cada um de nós. Diga assim comigo: a quem acham que sou, a quem acho que sou, e a que Deus sabe quem realmente eu sou. Uma coisa é o que as pessoas andam dizendo de você, projetando sobre você, falando sobre você. Outra coisa é o que você acha sobre você, o que você pensa de si mesmo. Outra coisa bem diferente é quem Deus sabe quem realmente somos. Apesar das falhas, apesar de acertar, Deus conhece a gente por completo. Você só sabe sobre si aquilo que você já presenciou. Você não sabe sobre o amanhã, como você vai responder aos desafios, como você vai responder diante de uma afronta. Você não conhece a si mesmo. O coração é perverso, quem o conhecerá? Mas Deus conhece os corações. Deus conhece a gente por completo. Aleluia. Uma coisa que dizem de você, tem ouvido dizer o teu respeito. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha 3 nomes durante toda a sua vida. Ele teve 3 nomes. E ele precisou decidir: ou eu vou viver a minha vida com base naquilo que projetaram sobre mim, ou eu vivo minha vida com base na minha projeção de vida das minhas ações, ou eu vivo minha vida e me entrego debaixo da projeção daquilo que Deus determinou sobre aquilo que eu vou ser na sua presença quando eu me prostrar diante dele. Primeiro o nome de Jacó, sua mãe deu a ele: meu filho, teu pai Isaac já está velho, cego, não está mais enxergando, já está quase morrendo, e disse que vai dar o direito da primogenitura ao teu irmão Esaú. Mas vai, te apressa-te, corre ao campo, prepara um guisado, um carneiro, porque eu vou preparar um guisado, vou te camuflar, tu vai se passar pelo teu irmão Esaú, e quando tu entrares primeiro na presença do teu pai Isaac, ele perguntar: quem é você, meu filho? Você vai dizer: eu sou Esaú, meu pai. Aleluia. E Jacó corre ao campo, pega o carneiro na frente do seu irmão Esaú, que era o primogênito. Sua mãe prepara o guisado, Rebeca, entrega o seu irmão, coloca uma capa de carneiro, pele de carneiro, porque seu irmão Esaú era peludo. Se disfarça de Esaú para ir atrás da bênção. Entra no quarto do seu pai, já velho, cego de idade, avançado de idade, cego, não enxergava mais. Quando ele se aproximou, o pai perguntou a Isaac: quem é você, meu filho? E ele disse: eu sou Esaú, meu pai. Ele estava se projetando com base na projeção da sua mãe. Eu sou Esaú, meu pai. E Isaac disse: a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele é de Esaú, meu filho. E quando ele se aproximasse, ele chegou àquela pele de carneiro e disse: só pode ser meu filho Esaú, o homem do campo. E dá o direito de primogenitura a Jacó, achando que era Esaú, porque quando perguntou: quem é você? Ele não disse quem ele era por essência, ele disse quem a sua mãe projetou sobre ele: eu sou Esaú. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O mundo, irmãos, fará de tudo para que haja uma definição sobre a nossa vida
sobre a projeção do que as pessoas estão querendo fazer com a gente. A Babilônia está tentando fazer com a gente, mudar o nosso conceito, mudar a nossa opinião, o nosso credo, através de leis, decretos. A mãe de Jacó, quando recebeu a promessa no ventre, dizendo o maior servirá ao menor, ela achou, irmãos, que pelo fato de receber a promessa, ela tinha o direito de tentar ajudar Deus no cumprimento da promessa. Quem disse que Deus precisa de ajuda para cumprir promessa? Quem disse a você que Deus precisa de ajuda, de jeitinho, de arrumadinho, de disfarce, de mentira para Deus te abençoar? Deus não precisa de disfarce, de mentira, de calúnia, passar por cima de ninguém, se disfarçar para receber nada, honra nenhuma. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não precisa que você se vista de uma roupagem para se beneficiar de alguma coisa, porque tem crente que é assim. Tem pessoas que são assim, tem jovens que se deixam influenciar facilmente só para agradar um grupo. Se dá uma de Esaú, é Jacó, mas gosta de dar de Esaú para ganhar, para dizer que sabe mais, para dizer que é homem do campo, que é homem da caça. Mas não adianta se disfarçar, porque Deus sabe que a gente é. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Deus sabe que nós somos. Oh, aleluia! Seu pai perguntou: quem é você? Ele disse diante do pai: eu sou Esaú. Mas quando se encontrou com o anjo do Senhor no Val de Jabó, e percebeu que não era um homem qualquer, era o anjo do Senhor. O anjo disse: deixa-me embora, porque a alma já está passando, subindo, eu preciso ir. E ele viu que era o anjo e disse: eu não vou te largar. Agora que eu sei que tu és o anjo de Deus, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. O anjo olhou para Jacó e disse assim: qual é o teu nome, meu filho? Homem clamando e a solta lá e assado. O mais importante da luta de Jacó com o anjo não foi a luta travada segurando o anjo, foi o que Jacó disse quando o anjo perguntou: qual é o teu nome, meu filho? Quero saber o teu nome, porque pro teu pai tu dissesse que era Esaú, mas qual é o teu nome? Jacó, quem sabe, se lembrou quando ele disse para o seu pai: eu sou Esaú, papai. Mas agora eu estou diante do anjo, eu posso me esconder, me disfarçar diante de pai, diante de pastor, diante de todo mundo, mas eu não me escondo de ti. Ele abaixa a cabeça e diz assim: eu sou Jacó. Jacó, quando está dizendo o nome para o anjo, ele está confessando quem ele era. Estava confessando quem ele era por dentro. Eu sou enganador, eu sou suplantador. Cheguei até aqui assim, enganando, se disfarçando, mentindo. Mas quando Jacó confessa o seu pecado, quando ele diz: eu sou Jacó, aí Deus diz para ele: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. A pergunta agora, a decisão de Jacó: vou viver minha vida debaixo da projeção que minha mãe projetou sobre mim, sobre a projeção das minhas falhas como Jacó, ou eu vou mudar de Jacó para o Israel de Deus, para ser aquilo que Deus projetou sobre a minha vida? As três projeções de mim: a quem acham que sou, a quem acho que sou e a que Deus diz que realmente sou. Quem você escolhe ser? Ser aquilo que o mundo quer projetar sobre a sua vida, aquilo que a sua família projetou sobre você, aquilo que o seu pai disse: meu filho vai ser isso, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho não, vai ser músico, minha filha vai ser cantora secular. Aleluia! Glória a Jesus! Aí deu a escola, tanta coisa, irmãos, projetando a gente para levar a gente por um caminho, para projetar ser a gente aquilo que Deus não quer que a gente seja. Voz dizendo que vai ser isso. Entra por esse caminho que tu vai ser abençoado. Pai, essa porta é facilidade demais. Entra, Pai, dinheiro fácil. É o mundo projetando para a gente ser aquilo que Deus não projetou para a gente ser. Aleluia! Ou aquilo que a gente vai permanecer na mesmice, do mesmo Jacó, do mesmo enganador, do mesmo jeito, da mesma falha. Ou a gente se prostra diante de Deus com
seria. Vem os irmãos de José. Quem é José? José passa de um sonhador. Quem é José? José é um escravo. Projetaram José para ser escravo. Decidiram o futuro de José na cisterna. Glória a Jesus. Tem pessoas que acham que tem o direito, irmãos, de projetar o futuro da gente, determinar as ações do futuro. Vamos transformar José num escravo. Quando chegaram para o papai Jacó, levaram a túnica melada com sangue e disseram: José morreu, meu pai. José estando vivo. Que coragem, irmãos, de levar uma notícia para o pai, sabendo que o irmão está vivo, foi vendido como escravo, porque projetaram para José escravo, porque já estava vendo os sonhos de José. Projetaram José como sonhador, como escravo, como morto. A mulher de Potifar projetou José como escarnecedor, porque José não se prostrou diante da prostituição. Ela disse: ele veio aqui para se acusar de mim, é um escarnecedor. Foi levado para o cárcere, preso, caluniado. Tanta coisa para projetar, para fazer com que o menino José, obediente ao seu pai, ingênuo, contando os sonhos para os irmãos, mudasse quem ele era, irmãos, por dentro. Não tem uma passagem sequer da Bíblia dizendo que Deus abriu o céu e falou com o menino José, dizendo: estou contigo. Nenhuma. José poderia ter dito, quando contou o copeiro a interpretação, e o copeiro não se lembrou dele, dizia assim: nem o Senhor me esqueceu de mim, o Senhor não lembra mais de mim. Eu sou escravo, o que eu fiz para estar assim? José não murmura, José não reclama, José não faz nada, irmãos, nada de fora contribui para a mudança do menino José que ele é por dentro. Na casa do pai era fiel, como escravo foi fiel, na casa de Potifar foi fiel, no cárcere quando era preso, foi colocado como carcereiro. José foi colocado no trono e foi fiel em todos os lugares que José foi colocado. Ele era o mesmo, ele não mudou. Nem mestre, irmãos, quando é colocado no patamar mais alto de toda a terra. José não mudou o seu coração. O patamar mais alto não mudou quem José era por dentro. Quando os irmãos procuraram comida e que ele se revelou, chegou a hora da revelação. José, se fosse outro soberbo, alguém que está com o coração amargurado, perseguiu tanto, me maltratou tanto, vai ver quando revelar, vai se arrepender. Quando José vai se revelar, José poderia dizer: vocês estão diante da maior autoridade da terra. Vocês estão diante da maior autoridade, porque debaixo, em cima de mim, debaixo de mim não tem ninguém. Eu sou o provedor de todas as coisas. Sou eu que Deus fez isso, fez aquilo. Podia dizer, irmãos. Quando José vai se revelar, o que José diz? Eu sou José, o vosso irmão. Como assim, pelo nome do Egito? Não, eu sou o teu irmão. Eu sou mesmo, José. Isso aqui é só capa. Isso aqui é só uma túnica nova. Isso aqui é só maquiagem. Isso aqui só é meu no dedo. Mas eu sou o mesmo José. Passou tempo, passou posição, mas eu sou mesmo José. Meu Deus, nosso irmão José, que a gente vendeu, não, irmão, não se preocupe, não olha para o passado, porque Deus permitiu toda essa história para sustentar a vida de vocês. Vai correndo para papai dizendo que o menino José ainda continua vivo e vai cuidar de vocês. Aí disseram de José: José é um sonhador, José é um escravo, é um prostituto, é um carcereiro, José morreu. Aí o que Deus disse de José? José é um ramo frutífero junto à fonte das águas. E os seus ramos correm por cima do muro. Deus estava dizendo: o fruto de José será tão
muralhas de Jerusalém, vai passar por cima do muro o que eu vou fazer na vida de José. A mesma coisa foi com Moisés. Projetaram sobre o menino hebreu, dando o nome de egípcio logo, Moisés, tirado das águas. Quem nos deu foi o Deus Nilo, tirado das águas. Foi criado em toda a ciência, até as filhas de Jetro, quando vem logo do campo. Por que vocês votaram logo? O homem egípcio veio alguns homens nos abusar, nos roubar, e o homem egípcio apareceu e nos livrou. Porque José passou a ser identificado como um egípcio, um príncipe egípcio, alguém que foi criado, projetado para ser um príncipe, e se tornou um príncipe. Mas todo o palácio, toda a honraria não mudou a essência daquele que estava lá dentro. Tu foste criado para ser um hebreu. Projetado José para ser um príncipe da Babilônia, do Egito. Quando Deus aparece na sarça para Moisés, Moisés diz assim: quem sou eu, Senhor? Para essa missão, quem sou eu? Eu sou um fugitivo, eu matei um egípcio, escondi o do teu corpo. Quem sou eu, um homem pesado de língua, não sou eloquente nem de ontem, nem de anteontem. Envia meu irmão, envia como segundo, mas como primeiro não. Quem sou eu que vá diante do homem que mandou me matar, Senhor? Quem sou eu? Era a projeção de Moisés sobre si mesmo. Quem sou eu? Alguém capaz, alguém que não tem condição. E o que foi que Deus disse sobre Moisés? O homem que estava tentando convencer a Deus que não era ele a quem Deus havia chamado. Deus olhando para Moisés assim, dizia assim: ah, Moisés, tu não sabe não, Moisés, quem tu és não, vejo não, Moisés. O mundo projetou para você ser um Egito, você está se enxergando como nada. Mas uma vez interrogaram Deus acerca do chamado de Moisés, os próprios irmãos de Moisés, e Deus se revelou a Arão, a Miriam, e disse assim: se tiver aqui um profeta, eu falo em sonhos, visões, profecia, revelação. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em todas as coisas. Com Moisés eu falo face a face, como alguém fala com seu amigo. Moisés é o homem mais manso da terra. Eu sei quem é Moisés. Eu sei quem é Moisés. Moisés teve uma intimidade tão grande com Deus que Moisés chegava momentos que Deus se permitia relacionar-se com Moisés a ponto de parecer que Moisés mudava a opinião de Deus. Vou matar o povo, faz isso não, Senhor. O que vão dizer do teu nome, Senhor? É mesmo, Moisés, mas também andar no teu comando não. Se tu não for conosco, eu não vou para daqui. Deus está certo, Moisés, vou enviar o anjo. Vou enviar a minha presença. E Moisés ia dizer para Deus: quem sou eu, Senhor, que vá? Era como se Deus tivesse dito: Moisés, vai me convencer ainda, Moisés. Tu não vai conseguir convencer a Faraó. O nosso relacionamento será tão íntimo que tu vai me convencer a tomar algumas decisões. Quem és tu? Tu serás um instrumento poderoso em minhas mãos, Moisés. O homem que eu vou dar liberdade ao povo de Israel no Egito. Mas eu não fui projetado para isso, não importa. Mas eu não sou isso, não importa, Moisés. O que é que tem na tua mão? Uma vara, joga, estende o cajado no chão, pega o bolsinho. O que é que dizer um cajado no chão? A cajado se transforma em cobra. Pega na cauda da serpente, Moisés. Aí Moisés pegou, ela virou em cajado novamente. Está vendo, Moisés? É isso que eu projetei sobre você. Eu vou te dar autoridade, eu vou capacitar para você realizar o que você precisar. Mas meu coração, Senhor, sai lá, fugitivo, tanto pecado, orgulho, não tem preocupação, coloca a mão no peito. Assim, Senhor, leproso, bota a mão no peito, tira a mão, branco como a neve. Pronto, Moisés, já purificado o coração, está resolvido o problema. Do lado de dentro já consertei, do lado de
intimidade, porque nós estava apresentando desculpa, mas desculpa, desculpa, mas desculpa. Mas não vamos acabar com isso, Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. Aleluia. Eu serei aquilo que eu for, Moisés. Assim dirás os filhos de Israel: eu sou que enviou a voz, ou seja, eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Mas não me apresente nenhuma desculpa mais farrapada para dizer que não é, que não pode, que não tem. Eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Mas você vai cumprir a minha determinação, aquilo que eu projetei sobre a sua vida. Se for graça, eu serei graça. Se precisar de cura, eu serei cura. Se precisar de paz, eu serei shalom. Se precisar de providência, eu serei o Jeová Jireh. Mas não me apresente mais desculpa para fazer a minha vontade. O que você precisar, eu vou providenciar. Mas não me apresente desculpas para não fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. O mundo projeta coisas sobre nós e a gente vai ficar como? Debaixo das projeções que o mundo está tentando nos levar a ser, permanecer debaixo da nossa projeção, das nossas fragilidades humanas, ou a gente vai se tornar naquilo que Deus quer que a gente seja. Se render à vontade de Deus, se entregar à vontade soberana de Deus. Projetaram sobre Daniel e Daniel diz assim: olha, fica sabendo, faz os teus presentes e as tuas dadas, dá quem tu quiser, porque isso não me compra, Aleluia. isso não me barganha, isso não mexe comigo. Já fizeram de tudo para mexer com o homem lá de dentro, mas o homem lá de dentro está assentado no coração, não se contaminar com os manjados do rei. Fica para tu os teus presentes, mas a interpretação eu vou ler, porque quem dá é Deus. É Ele quem revela o profundo e escondido. Ele conhece o que está em trevas, pois com Ele mora a luz. Ele muda os tempos, não sou eu, é Ele que muda os tempos e as horas. Remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Fica tu sabendo, ó rei Belsazar, que o teu pai Nabucodonosor sofreu alguma coisa porque foi Deus que deu. Se ele virou a vida de alguém, se ele livrou a vida de alguém, foi Deus. Se ele comprou alguma coisa, se ele conquistou o reino, foi Deus. E no dia que subiu o coração de teu pai dizendo que foi ele que fez, Deus tirou e derrubou ele do trono. E tu sabia de tudo isso. Mas o que foi que tu fizeste, ó rei? Pegaste os utensílios sagrados do templo que Deus consagrou o seu santo nome, colocaste bebida nele e fosse beber com as prostitutas. Deus também está dizendo através dessa escritura: pesado foi o teu reino, dividido, e não existirá mais. Mene, tekel, parsim. No mesmo dia, o rei Belsazar morreu, para saber que existe um Deus que permanece no trono e não divide a sua glória com ninguém. Por causa dessa postura de Daniel, aí você vai entender quando Daniel, toda vez que dobrava o joelho, orava ao Senhor. Certa vez Daniel propôs um propósito no coração de jejumar. Enquanto Deus não se revelar, ele não saía, irmãos, do propósito. Comida desejável não comia. Entrou no propósito.
públicas foi de santa ordem. Como assim? Desde o primeiro dia que tu começou a orar, não foi no 20º não, no 21º eu cheguei, mas foi desde o primeiro dia que eu vim aqui. Porque Daniel, és um homem muito amado lá em cima. Homem muito amado. Os céus te amam, Daniel. E porque os céus te amam, eu vim aqui desde o primeiro dia, mas no caminho para te trazer a resposta. Houve guerra, Daniel, para te trazer a resposta. Porque os céus te amam, o inferno se levanta para impedir tudo que vem ao teu respeito. Foi guerra para descer aqui para te trazer a resposta. O príncipe da Pérsia me deteve nas regiões celestiais. Foi uma guerra grande. E eu só consegui sair porque Deus enviou Miguel para me destravar a guerra. E eu desci aqui para te trazer. Mas desde o primeiro dia em que abrigaste teu coração a te humilhar diante do teu Deus, sem ouvir as tuas palavras, aí Deus diz assim: tu és um homem muito desejado. Homem muito desejado. Aí ele transmite a mensagem para Daniel. E fica sabendo, Daniel, que para descer foi guerra. Só que eu te trouxe aqui a revelação para voltar. Vai ter guerra de novo por tua causa. Porque tu és um homem muito desejado no céu. Para descer foi guerra contra o príncipe da Pérsia. Aí o anjo diz: e para voltar vai ser guerra contra o príncipe da Pérsia agora. Só porque eu falei do rei do rei, ele já vai se levantar na volta. Era guerra na descida, guerra subida, guerra. Mas tudo isso não mudou que Daniel era por dentro. E a pergunta fica para nós aqui nesta noite: és tu o mesmo Daniel? Alguém está querendo saber: é você mesmo, aquele mesmo Daniel? Um menino ingênuo, o grego espiritual novo convertido, que temia a Deus, que reverenciava a Deus nas coisas santas. O tempo aqui na Babilônia já provocou mudança suficiente para mudar quem você é por dentro. Ou a túnica, ou os patamares, as posições, os cargos já estão provocando mudança em quem você é por dentro. Deus está dizendo: não deixe as coisas do mundo, as coisas externas da vida da Babilônia provocar mudanças em quem você é por dentro. Permaneça o mesmo e Deus te honrará. Deus te honrará. As três projeções de mim: as que acham que sou, as que acham que sou e as que Deus sabe quem realmente sou. Diga amém por isso. Se projete a sua vida com base naquilo que Deus projetou sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família. Toda palavra de maldição de Deus que alguém lançou a teu respeito, Deus vai transformar a maldição em bênção. Tua vida não será projetada com base nas projeções que alguém disse assim: minha filha. Toda palavra de maldição, desde o nascimento do teu ventre, que alguém projetou morte, alguém projetou tragédia, casamento, família, que alguém projetou. Mas Deus está dizendo assim: eu não estou ouvindo as palavras de Balaão ao teu respeito. Alguém está contratando uma obra terceirizada para desfazer de tudo aquilo que Deus está forjando, preparando no caminho do deserto para a tua vida. Porque o diabo não quer que você chegue lá, quer que você mude no meio do caminho, seja influenciado a retroceder, a permanecer, até contratar. Alguém já contrataram para lançar maldições e pedras de tropeço para que você fique no caminho. Alguém já preparou os bastidores, o diabo está preparando ciladas ardilosas e fará de tudo para que você não continue. Mas Deus está dizendo: eu não estou ouvindo e nem ouvirei as palavras de Balaão, porque contra Jacó não prevalece encantamento nem adivinhações.
abençoou. É alguém lançando setas e dardos inflamados do maligno para transformar a tua vida numa verdadeira maldição. Porque o diabo quer te transformar um escravo na terra da promessa. Como é ser escravo na terra da promessa? É transformar a bênção de Deus em maldição. É Deus abrir uma porta, Deus abençoa, abrir para abençoar, o diabo quer transformar o que Deus abençoou em maldição. É um casamento que Deus abençoou, uma família que Deus constituiu, e o diabo querendo trazer maldição para dentro da família. Deus está dizendo: eu estou transformando a maldição em bênção. Eu estou desfazendo das armadilhas, das ferramentas que Satanás preparou para lançar, para destruir a tua casa. Deus está desfazendo das arapucas de Satanás e desfazendo do laço do passarinheiro nesta noite. O arco dos fortes está sendo quebrado. Não é do forte, é dos fortes. Deus está desfazendo de uma grande projeção do adversário contra a tua vida. O diabo está projetando por esses dias para te dar uma grande queda. O diabo tem projetado uma grande investida contra a tua vida, mas ele está dizendo: eu, o Senhor, não permitirei. Estou desfazendo das armadilhas do adversário contra a tua vida e contra a tua história, e vou transformar a maldição em bênção. Prossegue, continua, levante sua cabeça, porque o diabo não vai destruir aquilo que Deus está abençoando, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Sei que esta palavra é verdadeira. A vida inteira não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amém. Queremos agradecer a todos nesta noite por este trabalho ser realizado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. A igreja, terça-feira haverá o culto de ensino, descer do estudo. Deus abençoe os nossos visitantes, nosso irmão Wilton de Oliveira. Deus abençoe sua esposa, a todos os irmãos aqui presentes. Estejam conosco na terça-feira aqui, quarta-feira círculo de oração, quinta-feira BT, sexta-feira oração para a campanha, sábado a viagem para a mocidade. Se esforcem, os pais se sacrifiquem, para estar, que os jovens estejam envolvidos neste trabalho para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando. O diácono Felipe vem aqui, está orando, agradecendo o trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Se tiver uma vez, os irmãos estarão passando a mais para os irmãos. Estamos aniversariando hoje a irmã Mira, está completando mais um ano de vida, e o jovem Mateus. Amém? Vamos estar apresentando eles também em oração, orando por suas vidas, para que Deus continue abençoando. Salmo 23 da irmã Mira, aniversariando hoje, não é? Amém. E por o jovem Mateus, para que Deus continue abençoando no nome de Jesus. Rogamos a todos, na paz do Senhor, quem mais necessita de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te louvar nesta noite por esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui na tua casa, iniciando mais uma semana em tua presença. Ó Deus, queremos te pedir, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de livramento, estenda tuas mãos sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer pela tua palavra que temos ouvido nesta noite através do teu servo. Senhor, continue ajudando o teu servo, nosso pastor Jonas, sua família, seus filhos. Ó Deus, veja todos nesta noite que chegaram aqui, veja os teus servos que não puderam chegar, Deus, por motivo de enfermidade, de trabalho, mas o seu coração está aqui, desejoso de chegar
adorador em tua presença. Deus, que a tua boa mão continue nos ajudando a guardar a tua palavra, a crer, a acreditar nas tuas promessas, que as tuas promessas, ela permanece de pé, permanece conosco, te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Aguarde a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a igreja.